Como você sente esse tema para você? Reencarnação existe? Faz sentido aí dentro das suas crenças? Por muito tempo, depois de sair da religião, tanto a católica quanto a evangélica, a reencarnação fazia muito sentido para mim. Cheguei a ler o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, sempre gostei, admirei bastante Chico Xavier, assisti todos os filmes de Nosso Lar, 1, 2, filme do Divaldo Franco, que é mais que nós temos? Porque no Brasil é bem forte, né? Muito mais forte o espiritismo do que aqui, na Inglaterra ou aqui para fora. Dr. Fritz também. São tantas evidências, né? Tantas cartas psicografadas, tantos relatos que realmente nos faz acreditar que existe algo além desse corpo. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar nessa eternidade para além do corpo. Foi com essa ideia que traz o Espiritismo. Então hoje nós vamos ler um texto aqui em Um Curso em Milagres, no Manual de Professores, sobre o que é a reencarnação à luz de Um Curso em Milagres. Lembrando que Um Curso em Milagres ele vai falar sempre da unidade do pensamento. E dentro da dualidade está toda a parte física e hoje, na minha percepção, até uma parte da espiritualidade acontece dentro da dualidade. E hoje eu classifico até o espiritismo como real, porém dentro da dualidade. No decorrer do texto isso vai ficando mais claro e depois vocês me falem o que faz sentido para vocês ou não. Então vamos começar. Parte 24. Existe reencarnação? Em última instância, a reencarnação é impossível. Já começamos assim. O que é em última instância? É na unidade do pensamento. Quando todos nós nos lembrarmos que somos além desses fragmentos de corpo, de memória, de individualidade, quando nós chegarmos na última instância, unificados em Deus, a reencarnação é impossível neste lugar. Não há passado ou futuro. E a ideia de nascimento em um corpo não tem significado nem uma, nem muitas vezes. Porque a ideia de reencarnação nos diz que nós temos uma única alma e no decorrer da sua jornada de evolução, né, de lembrança do amor, de conexão com Deus, ela vai utilizar diversas histórias, diversos corpos, diversos gêneros, até ela ir evoluindo a ponto de se tornar aí um ser de luz, um mestre ascensionado, alguém muito próximo de Deus. Porém, em última instância, não existe nascimento, não existe morte, não existe passado, não existe futuro, não existe nem a ideia de evolução, porque nós somos perfeitos tal como Deus nos criou. Se eu já sou perfeita tal como Deus me criou, qual a necessidade de simplesmente nascer e morrer tantas e tantas vezes? Olá, Cris, seja bem-vinda. Hoje estamos falando sobre reencarnação. Então, não há passado ou futuro. E a ideia de nascimento em um corpo não tem significado nenhuma e nem muitas vezes. A reencarnação, então, não pode ser verdadeira em nenhum sentido real. Nessa única pergunta deve ser: esse conceito é útil? E isso, é claro, depende da finalidade para o qual ela é usada. Então, assim como todas as crenças em qualquer religião, a reencarnação também é uma crença. E ela pode ser usada tanto para reforçar a ideia de ilusão,
quanto reforçar a ideia de lembrança no amor e na eternidade. Porque o Espírito Santo, ele vai usar tudo que está à disposição para que a gente se lembre que somos um em Deus. Então, nossa única pergunta deve ser: esse conceito é útil? E isso, é claro, depende da finalidade para o qual ele é usado. Se for usado para reforçar o reconhecimento da natureza eterna da vida, de fato, ele é útil. Qualquer outra pergunta a esse respeito é realmente útil para iluminar o caminho? Como muitas outras crenças, essa pode ser uma de forma equivocada e amarga. Na melhor das hipóteses, tal uso equivocado traz preocupação e talvez orgulho pelo passado. Na pior, induz a inércia no presente. Entre as duas, são possíveis muitos tipos de loucuras. Vamos aprofundar. Então, a ideia de reencarnação aqui está dizendo que é uma crença, assim como todas as nossas outras crenças, que pode ser usado, por exemplo, para me lembrar que eu não sou esse paradigma materialista, que eu não sou esse corpo, que eu não sou só essa história de Bruna, que quando eu morrer em corpo, não será o fim. A ideia da reencarnação nos traz essa lembrança, né? Nos traz a pergunta: o que eu fui em uma vida passada, ou que vida eu terei no futuro, ou para onde eu vou depois que eu deixar o corpo. Só da gente fazer essa pergunta e entrar nessa conexão com o Espírito Santo para o que existe além dessa vida material, isso é um benefício que a gente chega através dessa crença. Através dessa crença eu vou questionar a realidade do corpo físico, a realidade da matéria, se existe algo para além disso. Então é uma forma positiva de fortalecer essa crença. Já no lado negativo, como diz aqui, que entre as duas são possíveis muitos tipos de loucuras, ilusões e perca de tempo, né? Por que eu digo perca de tempo? Por exemplo, essa ideia nos traz a percepção equivocada de ficar preocupado com o que eu fui na vida passada. O que eu morri na vida passada? Será que eu fui a Cleópatra? Será que eu fui a rainha que, sei lá, foi enforcada? A gente fica tanto tempo, né, pensando: nossa, eu tô tendo uma briga com tal pessoa aqui agora, deve ser karma de vidas passadas. Estou simplesmente entrando em mais e mais equívocos dentro da minha mente. Então, à luz de um curso em milagres, tudo isso é ilusório. Não tem significado algum. E ainda que a reencarnação fosse real, em última instância, que eu realmente tivesse que me preparar para uma vida futura, ou me desculpar de alguma coisa errada que eu fiz no passado, o passado não interessa mais. O que interessa é o agora. Essa é a vida que eu tenho para simplesmente me lembrar do amor. Essa é a vida mais importante que eu tenho. E quanto tempo dentro dessa crença se perde nesses equívocos? Ai, porque eu tenho que saber o que eu fui em outra vida. Eu tenho que saber qual que é o karma que eu tenho que pagar. E percebe que até essa ideia de karma vem da crença na culpa, vem na crença de separação. Eu simplesmente me esqueço que eu sou amor, que eu já sou perfeita, que eu sou una com Deus. Então, se eu sou perfeita e una com Deus, eu não tenho nada para pagar. Eu não tenho karma nenhum para pagar. Eu não tenho que me resolver com ninguém da minha família. Simplesmente nós todos precisamos nos lembrar que somos um. Então é muito incrível mesmo a gente olhar de um outro lugar para essa crença. Ela me ajuda sim a entender que eu não sou esse corpo, mas ela também talvez possa me levar para um lugar de uma prisão realmente dentro da minha mente, acreditando que eu tenho que evoluir para merecer o amor de Deus. Que eu tenho que me desculpar por alguma coisa, que eu tenho que soltar alguma culpa. Então tem uma linha realmente muito tênue nisso. Hoje, na minha percepção,
eu entendo que a reencarnação e todos esses mundos espirituais existem dentro da dualidade. Porque sim, né, nós vemos muitos relatos de psicografia, de pessoas que têm experiências de quase morte, de que vê uma luz, de que vê isso, de que vê aquilo. A mente é feita de imagens. A consciência, que acredita existir separada de Deus, está criando o tempo todo, está projetando imagens o tempo todo. Então, no momento que eu solto esse corpo, essa consciência continua projetando imagens dentro da dualidade, porque ela tem a crença primordial que é acreditar existir separada de Deus. Então, é natural que todos esses relatos que nós temos seja real dentro da dualidade, dentro da crença de que a consciência existe separada de Deus. E nisso ela cria muitos mundos para si mesma. Então faz muito sentido as pessoas acreditarem na reencarnação. Vou seguindo aqui no 2. A reencarnação não deveria, em nenhuma circunstância, ser o problema com o qual se deve lidar agora. Se ela fosse responsável por algumas das dificuldades que o indivíduo enfrenta no presente, a sua tarefa ainda seria apenas de escapar delas agora. Se ele está montando os alicerces para uma vida futura, ainda assim só pode trabalhar na sua salvação agora. Como eu disse, né, no comecinho, caso você tenha crença na reencarnação e isso faz muito sentido para você, tá tudo certo. Mas você só precisa entender que a tua vida principal, nesse passado, presente e futuro, é agora. Só agora você pode trabalhar o amor, só agora você pode ter caridade, você pode ter empatia, se colocar no lugar dos outros. Exercer o amor no seu pensar, sentir e agir. Não importa mais o que você fez de errado, né? Em outra existência, o que aconteceu ou deixou de acontecer. O agora é a única coisa que você tem. Para alguns, pode haver conforto nesse conceito. E se isso os encoraja, o seu valor é evidente em si mesmo. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Na live passada, né, onde nós falamos sobre a importância de Jesus no processo de cura, deixou muito claro que Jesus é um símbolo dessa lembrança de amor. Um símbolo que nós que acreditamos em Jesus precisamos para nos lembrar do amor. Mas que existe diversos caminhos que irão nos levar. E existe diversos símbolos. Então, mais uma vez é reforçado, tanto quem acredita em reencarnação, quanto quem não acredita em reencarnação, pode encontrar a cura, pode encontrar a lembrança do amor. Porque isso é quem nós somos. O Espírito Santo habita em todos nós. E mais uma vez, ele usará todas as nossas crenças para nos mostrar a verdade. Então, para alguns, pode haver conforto nesse conceito. E se isso os encoraja, o seu valor é evidente em si mesmo. No entanto, é certo que o caminho para a salvação pode ser achado por aqueles que acreditam na reencarnação e por aqueles que não acreditam. Por conseguinte, essa ideia não pode ser considerada especial para o currículo. Há sempre algum risco em qualquer pensamento que reforce a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. Sempre há algum bem em qualquer pensamento que reforce a ideia de que a vida e o corpo não são a mesma coisa. Para nós que já estudamos espiritualidade, que estamos aqui estudando um curso em milagres, é algo óbvio.
é algo natural. É claro que eu não sou esse corpo. É claro que existe algo para além dessa existência. Só que para muitas pessoas, principalmente quem tem um paradigma materialista muito enraizado, a própria ideia de reencarnação já é uma ideia absurda. Não, a vida é isso daqui. A vida é aquilo que os meus sentidos estão decodificando. É o que eu posso ver, que eu posso sentir, que eu posso tocar, que eu posso tirar. Isso é realidade. Quem tem um paradigma materialista entende realidade como isso. Então, essa crença, para essas pessoas, porque, por exemplo, um curso em milagres, ele já nos traz uma ideia muito abstrata da realidade. Mas para essas pessoas que estão presas nessa ideia material, a ideia e a crença de reencarnação pode ser um começo. Pode ser um começo para elas começarem a perceber que sim, pode existir algo para além desse corpo. Então, neste caso, a utilização dessa crença é muito bem-vinda. Para os nossos propósitos, não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação. Nós, professores de Deus. Um professor de Deus deve ser tão útil para aqueles que acreditam nela, como para aqueles que não acreditam. Então, o professor de Deus, ele vai encarar esse tema de reencarnação com neutralidade, assim como tudo que existe. Tudo que existe na matéria, a gente encara de forma neutra. Oi, Odete, seja bem-vinda. Falando sobre reencarnação hoje, estamos na metade. Então, a função do professor de Deus é olhar para essas crenças e permanecer a mente na lembrança de que só o amor existe. Respeitar a crença daquele que está chegando, porque eu não posso chegar para uma pessoa que tem a crença no espiritismo e falar para ela que tudo isso é ilusão. Que essas cartas psicografadas não têm nenhum significado. Oi, Elza, seja bem-vinda. O tema hoje é reencarnação, do Manual de Professores. Mas, em última instância, nós sabemos que a reencarnação é impossível, porque nós somos um em Deus. Acontece que dentro da dualidade, a consciência que acredita estar separada de Deus está projetando o tempo todo essa separação. Assim como ela projeta aqui no plano material, ela vai projetar num plano sutil. Então, a pessoa que tem essa crença, para ela isso é muito real. E a função do professor de Deus é encarar isso com neutralidade e levar sempre a lembrança da correção na sua própria mente. Então, para os nossos propósitos, não seria útil tomar qualquer posição definida em relação à reencarnação. Um professor de Deus deve ser tão útil para aqueles que acreditam nela, como para aqueles que não acreditam. Se uma posição definida fosse exigida da parte dele, isso simplesmente limitaria a sua utilidade, bem como a sua própria capacidade de tomar decisões. Nosso curso não se ocupa de nenhum conceito que não seja aceitável para qualquer um, independentemente das suas crenças anteriores. Um curso em milagres é um caminho de amor, né? Eu acho isso incrível. Isso foi uma das coisas que realmente me fez querer estudar um curso em milagres e cada vez mais sentir esse chamado no coração. É para todos, o caminho de lembrança de amor é para todos, independente da crença que você tenha dentro da dualidade. Porque o Espírito Santo irá usar todas as situações. Nosso curso não se ocupa de nenhum conceito que não seja aceitável para qualquer um, independentemente das suas crenças anteriores. Cada um tem que fazer face ao seu ego, e isso é suficiente. Não cabe à sabedoria acrescentar controvérsias sectárias à sua carga, e nem haveria vantagem na aceitação prematura do curso, simplesmente porque ele advoga uma crença que a própria pessoa mantém há muito tempo.
Olha só, a função do professor de Deus é uma função de caminho de amor. Porque não adianta eu chegar para a pessoa que tem a crença no espiritismo, que é evangélico, ou católico, ou budista, seja o que for, e transformar um curso em milagres em mais uma doutrina. De que isso aqui tá certo e todo mundo tá errado. Não é esse o caminho. O caminho é entender que nós precisamos entrar num desfazer do nosso ego, um desfazer das nossas crenças de separação com o amor. Não se pode enfatizar o suficiente que o objetivo desse curso é uma reversão completa do pensamento. Quando, afinal, isso tiver sido realizado, temas tais como a validade da reencarnação vêm a ser sem significados. Essa é a nossa função. A reversão de pensamento que me separa do amor. E no momento que essa lembrança acontece, temas como reencarnação existe ou não existe, quantas vidas eu tive, quantas imagens fragmentadas eu tenho, nada disso tem função. Tem um texto aqui que fala como será o final do mundo. Se eu não me engano, está disponível no YouTube. E é exatamente isso. O final do mundo é a lembrança de que eu sou um com Deus. E no momento que todos nós acessar essa lembrança, o mundo que criamos para nos separar de Deus desaparece de forma muito amorosa. Porque simplesmente perde o significado. Porque o único significado que existe é o amor. Faz sentido para vocês? Então, até lá, provavelmente, serão apenas controvérsias. O professor de Deus, portanto, será sábio, evitando todas essas questões, pois tem muito o que ensinar e aprender a parte delas. Ele tem que aprender assim como ensinar, que temas teóricos são apenas perda de tempo, desviando o tempo do propósito designado para ele. Se algum conceito ou crença tem aspectos que possam ser úteis, isso lhe será dito. Também lhe será dito como usá-los. O que mais ele precisa saber? O que mais nós, professores de Deus, precisamos saber? Quando aparece o tema reencarnação, ou o que é alma, o que é espírito, o que é chakras, o que é perispírito, o que é plano astral. O que nós, professores de Deus, precisamos perder tempo com essas discussões? Ou até uma curiosidade do nosso próprio ego, né? O ego, quando a gente começa a estudar um curso em milagres, pelo menos comigo foi assim, porque eu era da turma do alinhar chakras, passar incenso para todo lado, me defender de energia negativa. Então, o próprio ego começa a trazer muitas questões. Tá, em última instância, eu sou um com Deus. Mas o que é alma? O que é espírito? O que são, então, as cartas psicografadas de Chico Xavier? O ego tem a função de nos fazer querer buscar respostas teóricas, mas não encontrar a verdadeira resposta. Porque a verdadeira resposta está nesse sentir, nesse integrar essa unidade com Deus. E a função do professor de Deus é essa, é ser essa lembrança de amor, aonde quer que a gente esteja. Não nos cabe discutir sobre crenças. Se a pessoa tem uma crença na reencarnação, tá tudo certo. Seja qual for a crença que ela tiver, a religião que ela tiver, os dogmas que forem importantes ali para a personalidade dela. Eu só preciso ser um canal que ela se lembre que só o amor existe. Talvez eu tenha que usar a linguagem que faz sentido para ela. E tá tudo certo. Para mim faz muito sentido isso. A Elsa diz: busque, mas não aches. É exatamente isso. Olha, Elsa, e para aprofundar ainda mais, depois de continuar estudando um curso em milagres, eu percebo que essas religiões, doutrinas, é a própria manifestação do ego buscando um Deus lá fora. Buscando encontrar um Deus lá fora.
E a gente perde muito tempo nesse lugar, né? Sendo que é só voltar para dentro e nos lembrar que a gente nunca saiu de Deus. E que eu não tenho que evoluir para merecer essa graça, que essa graça é de graça, que já está aí disponível. Então, quando afinal isso tiver sido realizado, temas tais como a validade da reencarnação venham a ser sem significado. Até lá, eles provavelmente serão apenas controvérsias. O professor de Deus, portanto, será sábio, evitando todas essas questões, pois tem muito que ensinar e aprender a parte delas. Ele tem que aprender assim como ensinar, que temas teóricos são apenas perda de tempo, desviando o tempo do propósito designado para ele. Se algum conceito ou crença tem aspectos que possam ser úteis, isso lhe será dito. Também lhe será dito como usá-los. O que mais precisa saber? 5. Isso quer dizer que o professor de Deus não deveria acreditar na reencarnação, nem discuti-la com outras pessoas que acreditam? A resposta é, claro que não. Se ele acredita na reencarnação, seria um equívoco renunciar a essa crença, a não ser que o seu professor interno, Espírito Santo, o aconselhasse. E isso é muito improvável. Ele poderia ser avisado de que está usando a crença equivocadamente, de alguma forma que prejudique o seu progresso ou de seu aluno. Uma reinterpretação seria então recomendada porque é necessária. A Elza está dizendo: o 100 é o final da linha, um verdadeiro caminho para o amor. Exatamente. Um 100 me levou para esse lugar. E justamente esse lugar de reinterpretação das crenças que está dizendo aqui. Porque eu acreditava em reencarnação, espiritismo, tudo isso. Só que o professor interno, o Espírito Santo, me convidou para uma reinterpretação. Eu não preciso deixar de acreditar que tudo isso existe, né? Que Chico Xavier estava mentindo, então, que é tudo ilusão. Simplesmente o que eu entendi, tudo isso existe dentro da dualidade. Só que um curso em milagres está falando para além do espaço-tempo. É o fim da linha, como está dizendo a Elza aqui. Um curso em milagres fala sobre unidade do pensamento. Todas essas teorias, né, as questões físicas, a ciência tentando explicar a nossa existência, o espiritismo, o campo astral, tudo isso está dentro da dualidade. Então existe, mas não existe. Então seria necessário uma reinterpretação. Tudo que tem que ser reconhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o início e a morte não é o fim. Contudo, nem mesmo esse tanto é exigido ao iniciante. Basta que ele aceite a ideia de que o que sabe não é necessariamente tudo que existe para se aprender. Sua jornada, então, teve início. A ênfase desse curso permanece sempre a mesma. É nesse momento que a salvação completa está sendo oferecida a ti. E neste momento que podes aceitá-la. Essa ainda é a tua única responsabilidade. A expiação poderia ser equacionada com o escape total do passado e a total falta de interesse no futuro. O céu está aqui, não há nenhum outro lugar. O céu é agora. Não há outro tempo. Qualquer ensinamento que não conduza a isso concerne aos professores de Deus. Todas as crenças apontarão para isso, se forem corretamente interpretadas.
Nesse sentido, pode-se dizer que a sua verdade está na utilidade que tem. Todas as crenças que conduzem ao progresso devem ser honradas. Esse é o único critério que esse curso requer. Nada mais do que isso é necessário. Já vou ler esse finalzinho de novo, deixa eu ver o que a Elsa tá falando. Não importa quantos corpos usamos através dos milênios, a morte não existe. Desde que Deus nos criou, somos para sempre. Lindo, Elsa. É exatamente isso, porque Deus nunca deixou de ser, nunca deixará de ser. E nós somos em Deus. Nunca nos separamos. Então, toda essa ideia dentro da dualidade que nós temos é projeção do ego. É projeção do pensamento de separação. Então, sim, para o iniciante, tudo isso é muito confuso. Porque é realmente um desfazer de muitos paradigmas. Então, é natural para você se às vezes assusta, se dá resistência, se como assim a reencarnação não existe porque eu acreditava nisso, isso é importante para mim. Lembre-se sempre que o Espírito Santo irá usar todas as tuas crenças para que você se lembre do amor. Então, a tua única função é chegar no teu professor interno e pedir para ver a verdade, que é o que eu faço todos os dias. Espírito Santo, me mostre a verdade. E ele irá reinterpretar as tuas crenças de uma forma amorosa, que faça sentido para você, para que aos poucos você vai se aproximando dessa lembrança. Dessa lembrança que, ó, o céu está aqui. Não há nenhum outro lugar. O céu é agora. O céu é um estado na mente. Não há outro tempo. Qualquer ensinamento que não conduza a isso concerne aos professores de Deus. Todas as crenças apontarão para isso, se forem corretamente interpretadas. Nesse sentido, pode-se dizer que a sua verdade está na utilidade que tem. Todas as crenças que conduzem ao progresso devem ser honradas. Esse é o único critério que esse curso requer. Nada mais do que isso é necessário. Usa Espírito Santo igual eu superior. É isso, é essa parte lembrada em nós que irá conduzir a nossa lembrança para o amor. Utilizando tudo aquilo que chega, todas as cenas que se apresentam, todos os nossos relacionamentos, tudo aquilo que chega é projeção do que está dentro. Então eu quero ver a verdade, eu quero me lembrar do amor. É um texto que simplesmente reforçou aquilo que eu já tinha reinterpretado, né? Que em última instância a reencarnação é impossível, porque não há passado ou futuro. A ideia de nascimento em um corpo não tem significado nenhuma, nem em muitas vezes. Então, para vocês que pegou do meiozinho aí, volta depois lá, assista desde o comecinho, porque esse texto é bem esclarecedor. Para quem tinha alguma dúvida sobre o que é reencarnação na visão de um Curso em Milagres. E na sexta-feira, vamos olhar aqui para os poderes psíquicos. São desejáveis? Mas antes da live de sexta-feira, teremos live amanhã, toda quinta-feira agora. Eu vou trazer um estudante de um Curso em Milagres para compartilhar a experiência. Como conhecer um Curso em Milagres, o que tem transformado. Inclusive, Elza, se quiser participar de uma quinta-feira, é só me avisar. Você que já estuda um Curso em Milagres há um tempo, quer compartilhar sua história, porque o objetivo da Escola Unicista é exatamente esse, que aqui seja um lugar onde a gente se encontre e compartilhe os nossos aprendizados, porque juntos a gente se lembra desse caminho de amor. E amanhã eu vou fazer com a Denise, que também estuda um Curso em Milagres, então se vocês puderem estar aqui, tá bom? Compartilhando o que vocês têm aprendido aqui também nos comentários, vai ser muito bom. Elza, Odete, Lúcia, boa noite para vocês e a gente se vê amanhã, então, 8 horas. Beijo, meninas. Gratidão. Até a próxima. Tchau.